aprofundar nos Ilotas, então dá para entender bastante como funciona e como desejam os que desejam o socialismo. Alguns dizem que o significado dessa palavra seria esse mesmo, né? Dentro, você imaginar ali aquela ilha de Moros, né? Um Leviatã no comando, e aí você mistura com hobbits, e aí dentro dela você coloca esses Ilotas, né? Esses seres aí, propriedades do Estado, né? E aí, ser capturado, uma das interpretações aqui, ser aprisionado, um ser aprisionado, sabe? Subordinado ao Estado, Vicelotas, também chamado de Penestas, também chamado de Penestas em Tessália. Tessália, na região da Grécia, lá, na Odisseia, né, de Ulisses, né? Ulisses visita o reino de Ael, nome antigo de Tessália, e a planície de Tessália que está o Monte Oeta e o Monte Olimpo, né? Local da batalha lá dos titãs, né? Dos Olímpicos. E aí eles nas lendas lá, o Jasão, né? E os argonautas se lançaram para buscar o Velocino de Ouro. Então, assim, independente do nome, essa prisão mesmo, somos aprisionados, né? Aprisionados pelo Estado, aprisionados da ilha de Moros. Isso que o Estado quer fazer, isso que o socialismo não quer dizer para você. E aí o autor vai falar, sabe? Que a desigualdade ela não se formou com o tempo, ela sempre existiu desde o princípio, e é contemporânea do começo da cidade, sabe? Ele quis investigando a cidade, as primeiras cidades, ele descobriu que a desigualdade, essa guerra realmente marcada, observada por Marx, sempre existiu, sabe? Agora a proposta do socialismo é acabar com essa guerra e criar um ser totalmente dependente do Estado, né? Um produto do Estado, sabe? Um submisso do Estado, sabe? Um capacho, um vassalo do Leviatã. Então, se isso se compensa manter a guerra ou se tornar de uma vez por todos capachos do Leviatã, essa é a questão, sabe? Os liberais e os socialistas, essa é a briga entre os liberais, a real batalha entre os liberais e os socialistas, né? Inevitavelmente, esse autor também cria, assim como Aristóteles, e talvez a partir também de Aristóteles e das suas pesquisas, que inevitavelmente as cidades elas nasceram da confederação entre as famílias, né? As famílias e das tribos, né? Então, por isso que o ser que está fora da cidade, ou ele é um bicho, ou ele é um deus, né? Porque naturalmente é necessário essa entre aspas, comunhão, entre aspas mesmo, comunhão para o desenvolvimento da cultura, né? De uma cultura, de um povo, vamos dizer assim. E aí, confirmando, né, de forma bem consciente e conservadora, ele fala que o princípio de toda sociedade é a família, esse é o embrião. Então, assim, todos aqueles que tentam destruir a família são pessoas que não querem uma sociedade como a que sempre existiu em todas as gerações, certo? Eles querem criar algo novo e algo que eles não sabem na realidade, o socialista ele não tem apreço pelo futuro, né? Para eles o que vale é o experimento, sabe? O experimento der errado, der uma zebra e der confusão e desandar, não importa. O que importa é a tentativa, sabe? Então eles não têm preocupação alguma com o futuro de ninguém, sabe? Eles querem só tentar. Assim como na ideia cristã, é preciso que exista uma cabeça, né? Preciso que seja a cabeça de todos, mas dentro da família ter um pater, né? Aquele que o pai, aquele que domina e tem o poder, algo hoje em dia muito atacado pela destruição, né? Com o objetivo da esquerda de destruir a ideia do patriarcado e com relação a isso também destruir a ideia cristã de família, né? E a partir desse pater surgindo o patrão, e aí começa a se compor a hierarquia, né? Tríplice dessa autoridade, né? De sacerdote, de senhor, ou seja, de patrão, de magistrado, de sacerdote. Do nome pater, do nome pater, os pater foram formados os patrícios, chamados patrícios, que tinham direitos lá de terra, de voto, etc. Ou seja, os abassados da época. E abaixo deles, na época, na cultura lá, você tinha os chamados clientes, né? Quem que eram esses clientes, né? Esses clientes, na verdade, eles estavam ligados ali aos patrícios ali, mas geralmente eram estrangeiros e refugiados pobres, né? Eles tinham até um apoio econômico, jurídico dos patrícios, mas eles ficavam ali, né, como um tipo de vassalagem primitiva. Eles tinham prestar favores ali militares, as questões de trabalho e questões militares para os patrícios mesmo. Não foi dito que se eram remunerados e tudo, mas é basicamente isso. Se nós pensarmos que os clientes naquela época
os ditos clientes naquela época não eram estrangeiros e refugiados, eles não tinham direito de terra alguma, eles tinham que viver presos aos patrícios. Você vê os refugiados de hoje em dia, ou seja, aqueles que vêm de Cuba ou vêm da Venezuela, que conseguem criar aqui patrimônios à medida do seu esforço, você consegue ver que o capital e através do liberalismo as coisas melhoraram muito, sabe? Ao contrário do socialismo que querem implantar, que a pessoa realmente não tem, como ele não tem direito de propriedade, ele tem direito apenas do usufruto, ou seja, do usufruto, mas a propriedade não é sua. Então você vê que a questão, o socialismo regrediu. O socialismo, eles levam os seus vassalos à condição de cliente. Eles voltam num tempo e resgatam a função do cliente e deixam essas pessoas como apenas usufruto, ou seja, nada do que é seu é realmente seu, sabe? Então você não tem direito à propriedade, você acaba sendo subjugado pelo próprio Estado, né? Mascarado de Estado protetor. Infelizmente não consegui mais fontes, mas tinha uma classe também chamada de cadetes. Enquanto o ramo cadete, abre aspas no livro aqui, mas enquanto o ramo cadete tem pelo menos um direito eventual sobre a propriedade, no caso em que o ramo primogênito venha a extinguir-se, o cliente, agora falando sobre cadete e cliente, esse jamais poderá vir a ser proprietário. Se isso tem alguma coisa aí, vamos deixar a interrogação aí com o socialismo que querem implantar, né? Ou seja, você jamais será proprietário, vai voltar no tempo e vai passar a ser um cliente agora, um cliente do socialismo. Será que tem alguma coisa a ver com a nossa reforma agrária, com as propostas do socialismo? Adiante, vamos lá, entre aspas. A terra que ele cultiva só a tem em depósito e quando o cliente morre, o prédio regressa ao patrão. O direito romano de épocas posteriores conservou vestígios dessa antiga regra naquilo que se chamou de jus applicationis. O próprio dinheiro do cliente não lhe pertence, mas ao patrão, que sendo o verdadeiro proprietário dele, pode apoderar-se para as suas necessidades particulares. Isso aqui só substitui o patrão pelo Estado, sabe? Então assim, não houve mudança real. A única mudança que é que antes você tinha patrões, hoje em dia, né, que você tem a mobilidade hoje em dia de sair, caso você não se sinta satisfeito, e dentro do socialismo não. Geralmente o Estado vai tomar controle de tudo e aí você fica totalmente dependente da caridade e da boa vontade do Estado. Tem uma outra regra assim relacionada aos clientes, que ele não tem direito da religião, né? Abre aspas, isso porque a religião não é seu patrimônio, não é de seu sangue, etc. Então, quer dizer, assim como o Estado quer controlar o direito da religião, assim era também com relação aos clientes. Eu lembro que no julgamento da Dilma, no impeachment lá, algumas pessoas ofereceram para a família, né? E aí vieram alguns críticos ignorantes assim, e aí você estudando agora descobre, né, que as assembleias, por exemplo, nos tempos antigos, eram compostas por chefes de famílias, sabe? Chamados dos pátrios, né? Então as próprias assembleias partiram de famílias, eles falando, ironizando, né? Oferecer para a família, para minha mãe, para minha tia, para meu cachorro, um bando de ignorantes. Então existiu sempre uma região central, né, como se fosse um centro urbano, e aí por isso que acabou se organizando em cidade, mas sempre houve também as expansões, né? Pessoas que com suas famílias, que regiam as suas famílias no lado externo, né, das muralhas, né? Que só recorria às muralhas em tempos de guerra e tal. E essas muralhas, na maioria das vezes, além de lojas de fortaleza, protegiam seus deuses, né? Os santuários, né? Tudo, né? E aí coloca aqui, né? Em certos dias, quando se trata dos interesses da cidade ou das obrigações do culto comum, os chefes dessas famílias dirigem-se à urbe e reúnem-se em volta do rei, quer para deliberar, quer para assistir a algum sacrifício, no caso com relação aos deuses daquela época, do culto daquela época, né? E aí, no caso de ataque, eles se reuniam por fátrias ou cúrias para formar o exército em defesa do rei. Então existia lá um governo central que, sei lá, de repente a família mais, através do voto, esses pátrias aí que davam poder a uma família central, e através dessa família em proteção aos seus deuses existia a muralha também em proteção geral. É lógico que existia também o comércio fora, como foi dito, e no caso de guerra eles se reuniam em frátrias e em cúrias, né? E o frátrias, só para lembrar, seria ali um conjunto de clãs, e as cúrias, né? Que seriam uma espécie de tribo também, não se difere não, sabe? Não
a subdivisão de tribo entre os romanos, e em que o chefe, e aí teria sempre também um chefe, era denominado curião, então é uma outra maneira também das divisões. Então essas cúrias aí, elas davam proteção também ao rei, né? Eles que davam sustentação às leis apresentadas pelo rei, né? Então também apoio militar caso de uma invasão. Então basicamente nessa primeira parte é isso, e aí na sua frente a gente trata da segunda. Então é um interessantíssimo livro, fantástico, chamado A Cidade Antiga. Vale a pena ter um exemplar, adquirir esse exemplar. Até mais.